Olá, vamos fazer hoje a aula número 5 do nosso curso de capacitação em energia eólica e sustentabilidade. Na aula anterior, nós falamos sobre o material compósito, que é o material usado na pá da turbina eólica, e também falamos do processo de infusão a vácuo. Se você perdeu essa aula, eu vou deixar aqui o link para você, você olha lá na playlist de energia eólica no canal do YouTube. E convido você também a me acompanhar no Instagram, Juliana Lucena Prof, é o meu perfil, onde toda semana eu posto informações, materiais, notícias sobre a energia eólica no Brasil e no mundo. Falar de energia eólica, como a gente vem falando em todas essas aulas do curso, é a gente lembrar que todas as fontes de energia, sejam fósseis ou renováveis, elas possuem vantagens e desvantagens. Eu não gosto de falar vantagens e desvantagens, eu gosto de falar características da determinada fonte. E na eólica, nós temos, algumas características interessantes que vale a pena a gente recordar. O vento está disponível em todo o globo terrestre, então qualquer país pode se beneficiar dessa fonte de energia. Até esses dias, numa entrevista numa rádio, me perguntaram: tem um país que só usa energia eólica, só energia dos ventos? Não, não temos um país que majoritariamente está usando a energia dos ventos para a geração de eletricidade. A eólica, ela é uma das fontes dentro da matriz elétrica de um determinado país. Então, aqui no Brasil, a eólica, ela é a segunda fonte de energia, atrás da hidrelétrica. A eólica responde por quase 12% da nossa matriz hoje, abril de 2022. Lembra que são informações muito dinâmicas. Então, daqui a 6 meses, por exemplo, esses 12% provavelmente vão ser mais. E aí a gente sempre tem que estar acompanhando e se atualizando com esses dados, tá? E a hidrelétrica, hoje, ela é pouco mais de 50%. Só que há 20 anos atrás, ela respondia por mais de 90% da nossa matriz. Veja como mudou, né? Mas o Brasil ele tem essa característica, a nossa matriz sempre foi renovável, porque só a hidrelétrica representava mais de 90%, e ao longo dos anos, com a diversificação da nossa matriz, o que é uma coisa muito boa, é uma questão de segurança energética para o país, nós não dependemos apenas de uma fonte de energia. Então, hoje a gente tem a renovável, ainda, majoritariamente a nossa matriz é de renováveis, sendo a hidrelétrica a principal, com mais de 50%, mas hoje a eólica já tendo esse destaque, ocupando a segunda posição. Então, é o que a gente diz, foi um crescimento muito bom dos últimos 10 anos e já não é uma especulação, isso já é um fato, já é uma certeza, que com os investimentos que estão sendo feitos, com os novos leilões de contratação, nos próximos 10 anos, nós ainda estamos experimentando mais um crescimento. E além disso, nós devemos lembrar que além de ser uma fonte limpa, a eólica é uma fonte de energia renovável, tá? Quais seriam as limitações da eólica? Existem períodos em que a gente vai ter melhores ventos e períodos com ventos de menor qualidade. E é o período, então, que nós delimitamos, no período de safra dos ventos. Na safra dos ventos é onde nós temos os melhores ventos. É como se nós colhêssemos os melhores ventos. E é por isso que os recordes de geração eólica, da fonte eólica, ocorrem geralmente em agosto, setembro, é onde, as notícias, a eólica ela fica na mídia e coincide justamente com o período de estiagem dos rios. Por isso que a gente fala muito da expressão complementariedade, é uma palavra grande, né? Porque justamente é quando você tem um baixo nível dos reservatórios, é onde as hidrelétricas não conseguem gerar muita eletricidade. E lembrar que a água ela não é só usada para geração de eletricidade, você tem que pensar na água para o consumo humano, para a irrigação, então para os processos industriais. Então você tem que lembrar que quando você fala que o nível dos reservatórios está baixo, então é um problema, essa crise hídrica, que nós estamos vivenciando nos últimos anos, ela afeta não só a geração de eletricidade, mas a sociedade de uma forma geral, né? Então você está na região sudeste, você vai ter o racionamento de água, alguns determinados dias da semana, a sua torneira não vai ter uma gota d'água. E é onde as pessoas começam a armazenar, em tambores, em caixas d'água, para ter a água nos dias em que está com racionamento no bairro. É importante a gente não depender apenas da hidrelétrica. E justamente quando esse nível dos reservatórios está baixo, é quando a gente tem os melhores ventos
soprando aqui no Brasil. Essas imagens, elas vão falar, já fazem uma ligação com o que a gente vai estudar na aula de hoje. Veja que nós temos um helicóptero, né, um heliponto em cima do aerogerador. E na outra imagem, né, nós temos um parque eólico no nordeste do Brasil, né? Aí você tem as dunas, você tem a pesca e você tem um parque eólico. Então, nós temos fatores ambientais que precisam ser considerados. Isso a gente vai ver numa aula que já está chegando, tá? Hoje a gente está na aula 5. A gente já imagina que um ambiente como esse, que você está perto do oceano, que você tem os ventos carregando muita areia, você pode ter danos, né, na turbina ao longo do seu tempo de vida útil. A turbina ela dura em torno de 20 anos. Alguns locais em que você tem um ambiente mais agressivo, você tem mais maresia, você tem salinidade, você tem mais poeira, mais poluição, você vai ter uma degradação acelerada. Tá? Então, a gente tem que considerar todo esse ambiente que está no entorno do equipamento. Então, muito sol. Aqui no Brasil, a gente não vai ter problema de neve, mas a neve, né, ela se deposita sobre a pá da turbina, é um peso sobre a estrutura. Então, ela compromete o desempenho mecânico, ela força, né, essa rotação. Então, isso pode ocasionar uma sobrecarga mecânica ou uma chuva de granizo. É como se você estivesse atirando pedras na superfície da pá. Então, é um dano que pode ser causado. Então, isso tudo a gente vai falar hoje, certo? Lembrar também que, para a aula de hoje, é importante você ter assistido a aula 4, porque na aula 4 eu falo do material que é feito a pá da turbina, que é um material compósito, é um material que tem excelentes propriedades mecânicas. Eu falei da espuma de enchimento, que pode ser madeira balsa, como essa que está na foto número 2. Eu falei que um molde, né, que é usado para fazer a infusão da pá, a gente tem dois lados, né? Hoje eu vou retomar isso também para poder complementar a nossa conversa. Então, veja, se a gente fizer um corte transversal, né, da hélice, da pá da turbina eólica, nós temos os dois lados, né? O lado de pressão e o lado de sucção. Então, o lado de pressão, como eu expliquei na aula passada, que vem do Teorema de Bernoulli, é o lado em que é o nosso fluido aqui de estudo, é o ar. Quando esse ar se encontra com a superfície da pá, né, é como se a gente entendesse que ele se dividisse em duas partes. A geometria da pá, ela é diferente do lado de baixo e do lado de cima, que são as duas cascas da pá, shell, né, as duas conchas da pá. De forma que a geometria, né, o perfil aerodinâmico, né, dessa hélice faz com que na parte inferior a gente tenha uma velocidade menor do ar. Velocidade menor, pressão maior, são inversamente proporcionais. E em cima é o lado que nós temos o ar com a velocidade maior, pressão menor. E aí por isso que a gente tem essa força aí de sustentação, como acontece com a asa de um avião que tem um perfil aerodinâmico bem parecido com a da pá. Essa borda onde o ar colide com a pá, nós chamamos de bordo de ataque, do inglês leading edge. E o bordo de fuga, né, que é onde ao final dessa interação essas duas camadas de ar como se encontrassem, né, e aí continua, é o nosso bordo de fuga ou do inglês trailing edge. Só que a pá, ela não é não é formada apenas pelas duas cascas. Internamente você vai ter uma coluna vertebral, né, que nós aqui nessa imagem, como a gente fez um corte transversal, a gente só tá vendo, né, uma linha azul embaixo e em cima. São as duas colunas vertebrais de cada casca, de cada concha, que do inglês é o spar cap. Que eu até disse já numa outra videoaula que como as pás hoje são muito grandes, mais de 70 metros de comprimento, esse spar cap ele já está sendo feito hoje com fibra de carbono, mas antigamente era só fibra de vidro e a resina, tá? Que é o feel roving, né? É o fio de fibra de vidro e agora você tem o feel roving de fibra de carbono. Nós temos também, compondo a pá, né, um material de enchimento, que são as espumas de poliuretano, PET ou PVC. Podendo também usarmos a madeira de balsa, né, que tem uma resistência mecânica um pouco menor do que as espumas sintéticas, porém o custo também é menor. Essa madeira de balsa, ela vem da Amazônia,
tá? Importamos, o Brasil hoje ele pode estar importando essa madeira de balsa da Colômbia, tá? Um grande exportador. Inclusive é uma polêmica isso, né? Porque existe uma extração ilegal dessa madeira de balsa, né? Da Amazônia, e aí causando impactos ambientais. Então, veja, isso faz com que seja incentivado ainda mais o uso das espumas sintéticas, né? O grande fornecedor de espumas sintéticas de PET, por exemplo, é a China, né? Porque o material sintético, ele, apesar de ser mais caro, ele oferece uma resistência mecânica e o que a gente chama também de resistência específica, né? Então, alta resistência mecânica e baixa densidade. E aí permite a gente fabricar peças grandes que atendem muito bem, principalmente no mercado offshore, né, que são turbinas de grande porte, maior porte do que a onshore, e a durabilidade da espuma, né, PET em relação a fungos, né, a absorção de umidade, então elas têm um desempenho físico, né, também diferente. Enfim, fecha parênteses, né? Na pá, você também tem duas estruturas que, dependendo de onde você trabalhar, né, na fabricação, o pessoal já chama do inglês, shear web. Outros vão dizer alma, né? Que seriam dessas duas peças que você está vendo na vertical, né? Então, elas são coladas na casca antes da gente fazer o fechamento. Então, elas fazem uma conexão, né, melhor entre a casca intradorso com a casca extradorso, tá? E o resto é fibras de vidro, pode também ter fibra de carbono ao longo da casca, e resina polimérica, que pode ser o epóxi ou o poliéster, são os mais comuns. Já falei isso também na aula 4, tá? Então, uma super revisão que eu tô fazendo hoje. Falei também do processo de infusão a vácuo e eu tinha terminado a aula 4 falando aqui disso aqui. Quando você desmolda a peça e aí você se depara com um problema. Aqui era até, no caso, era uma fabricação de um molde, tá? De pá eólica, que também é feita de fibra e resina epóxi. Quando você desmolda é onde vem a surpresa, né? Porque a resina não conseguiu chegar na profundidade. Aí você tem o tecido de vidro seco, ele fica esbranquiçado. Quando há uma boa impregnação, ele fica, é como se o tecido de vidro que é branco, ele ficasse incolor. E esse esverdeado que você enxerga é a cor da resina. E depois que você desmolda a peça e encontra um problema como esse, você vai ter que fazer um retrabalho, tá? E esse é o grande assim, é um grande gargalo, porque é um processo extremamente manual, artesanal, de você, né, tentar fazer o reparo dessas regiões que ficaram secas, regiões que ficaram trincadas, ou regiões que ficaram mal coladas, quando a pá já está fechada, né? E aí depois você tem que fazer todo esse acabamento da pá, né? Lembrar que o molde, né? Quando você vai fazer a infusão, você coloca os materiais secos, depois aplica o plástico de vácuo, né? Você tem peel ply, que é uma espécie de nylon, né? Que ajuda a remover todo esse material que é descartado depois. Então, o processo de infusão a vácuo, ele é bem complexo. Muito material ele é usado, né, nesse processo de fusão a vácuo, mas lembrar que o molde precisa também ser preparado, né? Você precisa aplicar pelo menos 2 camadas de agente desmoldante. Pode ser cera de carnaúba, né? Algum material que quando você desmolda, né? A peça consegue sair com facilidade. E por que ela sai lisinha? Isso vem no conceito da indústria, né? Na indústria de plásticos também a gente trabalha muito isso. Porque quando você pega uma embalagem, né, de material plástico, ela tem um bom acabamento superficial, ela é bem lisinha, né? Esse acabamento superficial é do molde que fez essa peça. A mesma coisa vai ser na eólica. Quando a turbina ela sai bem lisinha, e lógico, né, a gente não quer uma pá eólica, a gente não quer uma pá eólica rugosa, crespa, porque é mais atrito, né, com o ar. Então a aerodinâmica depende muito desse acabamento superficial. Esse acabamento superficial, ele é em função do acabamento do molde, tá? E aí tem o processo de pintura, lixar, acho que é a parte da fábrica mais insalubre, né? Eu lembro quando eu trabalhava, né, na fábrica de pás eólicas,
todo mundo saía parecendo um fantasminha, porque você fica coberto, né, de poeira, por isso que é importante usar os EPIs. Tinha o pessoal na fábrica que não queria usar EPI. Aí o que que a gente fazia para conscientizar? A gente colocava um copo de água na produção de manhãzinha, 8 horas da manhã, quando era meio-dia a gente pegava esse copo e mostrava a quantidade de poeira que ficava em cima dessa água do copo. Só se você não usar máscara, é isso aqui que está indo para os seus pulmões. Então, quem é da área de segurança, né, do trabalho, que está assistindo essa aula, vai lembrar disso. Então, é importante, né, a gente não só fazer aquela cobrança, né, no sentido de punir, porque o funcionário não está usando o EPI. Claro, a gente tem que se preocupar para evitar os acidentes, mas é importante a conscientização, tá? Mais do que ele fazer por obrigação, ele fazer entendendo que aquilo é o melhor para a saúde dele. Não é verdade? E como essas pás hoje são muito grandes, né? Eu já até fiz também uma postagem no Instagram falando de pás bipartidas, que elas são feitas em duas partes e aí conectadas no parque eólico quando você vai montar a turbina. Por conta disso, olha essa imagem, gente, como é que essa carreta, né, tá manobrando. Então ela tem a pontinha da pá, ela está sendo transportada por um outro caminhão, né, um outro munk, e as manobras, né, são difíceis de serem feitas. A gente precisa lembrar de uma coisa: os parques eólicos, né, isso não é só no Brasil, não. Em todo mundo você tem essa realidade. Os parques eólicos, eles não estão no meio da cidade, então eles estão em regiões remotas, distantes da capital. Então são áreas que às vezes não tem nem estrada pavimentada, tem montanhas, então a carreta ela tem que subir um morro, fazer curvas complicadas. E com isso, né, além de isso tudo encarecer esse transporte, essa palha não pode chegar com avarias, né? E fora outros acidentes que a gente vê na mídia, né? A carreta tombou, o motorista parou no posto de gasolina, não sinalizou, aí veio um carro, não viu, porque você tem essa pá, à medida que o comprimento dela, né, você está indo em direção à ponta, ela vai ficando mais fina e ela é branca, né? Então, às vezes, você tá com o motorista entrando no posto de gasolina e você não vê que tem a ponta da pá. Eu já vi vídeos no TikTok mostrando isso. E aí você tem uma colisão, né, por falta de sinalização da equipe que parou para descansar no posto de combustível. É um exemplo que a gente teve aqui em Pernambuco, né, num parque eólico que estava sendo construído em Gravatá. Você vê na foto de baixo à esquerda a subestação sendo construída, mas quem conhece, né, o município de Gravatá sabe que é uma região que em alguns locais você vai ter os sítios, você vê, são ruas de estradas que não estão pavimentadas, e aí as carretas transportando, né, os tubos de aço que fazem parte da torre, tendo dificuldade de manobrar, tá? Mesmo você tendo aí o batedor, né, que é esse veículo laranja que faz a sinalização e a orientação ao motorista também. O problema de trabalhar com manutenção de aerogerador é o acesso, né, a essas máquinas. São máquinas com mais de 100 metros de altura. Ninguém quer parar a turbina para fazer manutenção, porque se você é dona do aerogerador, você está vendendo eletricidade. Cada vez que você para, você está deixando de vender, né, o seu produto, que é a energia. Então, tem situações que não é possível fazer o acesso à máquina com ela funcionando. E imagina a gente pensando agora num parque eólico que está em alto mar, no offshore. Então você tem que pegar uma equipe, levar de helicóptero, está 20 quilômetros da costa, né? Ou mesmo tendo um acidente. Né? Por sorte, né, em relação a uma plataforma de petróleo, se a gente fizer uma comparação, né, nós não precisamos de uma equipe embarcada para operar a turbina. Ela está lá sozinha em alto mar funcionando. Tem uma equipe em terra, num escritório, né? O pessoal está lá no computador, no ar-condicionado, monitorando as condições dessa turbina. A turbina ela já tem um sensor que mudou a direção do vento, ela se ajusta. Não precisa de ninguém lá no parque mexendo nesses parâmetros, né? Mas você vai precisar de uma equipe para fazer uma intervenção. E aí isso tudo tem um custo, né? De transportar essa equipe para o alto mar. Por isso que quem trabalha no offshore
precisa de uma série de cursos de sobrevivência em mar, de trabalhar embarcado, tem uma série de requisitos, tá, para esse pessoal que trabalha com operação e manutenção de parques eólicos no offshore. Por conta dessas dificuldades, a tecnologia foi sendo aperfeiçoada. E você pensa que é uma coisa de agora, mas, por exemplo, os drones, eles também são usados, né, desde o pós Segunda Guerra Mundial. É muito antiga. Eu estava outro dia fazendo uma pesquisa sobre patentes, né, com drones para inspeção de turbinas eólicas. Isso já tem mais de 20 anos, tá? Drones para inspeção de aerogeradores. Veja, isso já é bem antigo. Hoje, nós já temos isso muito bem consolidado. Os drones também têm um custo cada vez menor, então tá mais fácil da pessoa querer trabalhar com isso, né? Você compra o equipamento, você faz alguns cursos que te habilita a trabalhar com inspeção visual por drones. Então, ao invés de ter uma pessoa lá embaixo, né, no solo, com um binóculo, tentando enxergar a turbina, você vai usar um drone. Ele filma, ele fotografa, ele pode até fazer filmagem com infravermelho, que é uma técnica de inspeção que, por diferença de temperatura, ele enxerga defeitos. Eu posso falar isso depois numa outra aula. E o mais interessante é que com o drone você não precisa parar a turbina, ele pode fazer com a turbina em funcionamento. Existem também, né, essa Sandia National Laboratories dos Estados Unidos, eles têm desenvolvido muitos projetos com a parte de robótica. Então, você tem equipamentos que conseguem escalar. Então, ele sobe verticalmente a torre e aí, nisso ele pode ir filmando, ele pode ir fotografando, ele pode até, inclusive, passar um ultrassom, porque o ultrassom, você já deve ter feito um exame de ultrassom, né? Quando o médico pode ter solicitado a você. Você precisa de um equipamento que faça o contato físico, né? Então, preciso do contato físico do transdutor com a peça para gerar minha imagem de ultrassom, porque o ultrassom ele consegue enxergar defeitos que estão por dentro do material, na profundidade do material, como o raio-x também, só que o raio-x você não precisa do contato físico, né? Tanto é que você, quando vai ao médico fazer uma radiografia, o equipamento de raio-x ele não encosta em você, existe uma distância, um feixe, né, de radiação X incide e atrás de você tem um, um detector, né, que é o filme radiográfico, e é onde a imagem ela é capturada atrás, porque a radiação ela é ionizante, né, ela passa por você e ela queima o filme, aí por isso que o filme fica preto. Aonde você tem músculo, osso, né, fica branco, né, na imagem, porque é onde o filme não foi muito bem queimado pela radiação, porque parte dela já foi absorvida pelo seu corpo. Onde ela passa direto, né, ela bate no filme, ela queima o filme, ele fica preto. Fecha parênteses, Juliana, hoje eu estou fazendo muitos parênteses na aula, vamos correr um pouquinho para a gente não perder o nosso tempo de aula. Veja, e aí além dos robôs, além dos drones, nós podemos ter a inspeção sendo feita por helicópteros. Helicópteros são muito usados também na área de inspeção de linhas de transmissão, né, de eletricidade. A Chesf aqui, a sede aqui em Pernambuco, quando eu acompanhei, eles fazem trabalhos de limpeza de isoladores de vidro com jatos de água com helicópteros. Da mesma forma que nessa imagem é uma turbina que estava congelada e aí eles fizeram o degelo com um jato de água na pá, tá? E temos um outro trabalho que é muito mais delicado no sentido de envolver o fator humano, que é ter pessoas, né, que são os chamados blade repairs, né, os reparadores de pá. Os blade repairs é uma profissão, né, então eles são como alpinistas, só que específicos de pás de aerogeradores. Então eles fazem esse trabalho de escalar a torre, podem entrar por dentro também, porque os aerogeradores podem ter um sistema de elevador ou de escada, então por dentro ou por fora ele chega até a nacelle, né, o ponto mais alto, para inspecionar óleo de motor, fazer alguma troca, fazer uma inspeção na caixa de engrenagens, dar uma olhadinha lá no aerogerador, né, e mesmo a limpeza, né, das hélices, fazer algum reforço nesse bordo de ataque, que é aquele bordo que eu mostrei para vocês no outro slide, que é a área, né, a área superficial onde o ar incide primeiramente, é onde você tem mais atrito, é onde você vai ter um processo erosivo acontecendo.
E aí você pode fazer um reforço. Então, imagina, ele sobe e faz um reparo, ele faz uma infusão a vácuo, inclusive, em cima da pá. Tá? Então, você que está aqui assistindo essa videoaula e trabalha numa fábrica de pás eólicas, esse processo de infusão que você faz na pá, ele também é possível de ser feito durante a operação. Então, lógico, não vai ser a pá inteira, mas você vai pegar uma área que está com uma trinca e aí você vai fazer uma infusão, né? Você vai colocar o plástico de vácuo, a fita selante, o nylon, todo o kit de reparo ele é feito, mas antigamente se fazia sempre manualmente, só que encharca a peça, como eu já disse na outra aula. E a infusão a vácuo ela é muito bem-vinda também na altitude. Imagina esse blade repair subindo com resina, com todo esse material para infusão, e inclusive eles colocam um cobertorzinho para ajudar na cura, porque a gente precisa aquecer um pouco a peça, né, para ela atingir o pico da cura, né, dessa resina. Você que trabalha com infusão, você sabe que o molde ele tem um sistema de aquecimento, né? E, e isso tudo, né, a mais de 100 metros de altura. É bem complicado. Falei já numa outra aula, né, a aula número 4, da delaminação, que é esse descolamento. Nesse caso, era uma amostra que a gente fez um ensaio balístico. Mas é possível, né, uma pá ser alvejada por tiro, por algum objeto que venha a ser lançado pelas pessoas que estão acessando esse parque. Um aviãozinho, né, um bimotor, que eu já vi vídeos que já tiraram finos, né, das turbinas. Então estava numa altitude inferior à permitida e ele bateu na ponta da pá. E você tem danos nesse processo. Se você fizer uma radiografia, né, como eu já tinha falado, né, do ultrassom e falei já da radiografia agora há pouco, quando você radiografa, por exemplo, um pedaço de uma shear web, né, de uma alma, você consegue inclusive enxergar, olha, tá vendo essas linhas brancas, né, embaixo, na imagem radiográfica? São áreas de colagem da própria espuma de PVC. Então, o fabricante do PVC, quando ele te entrega aquela placa, essa placa, ela internamente, ela já foi soldada, né? Ela já foi colada uma parte na outra. Você consegue até enxergar em detalhes essas regiões. Então, o legal do raio-x é que ele consegue ver o que os nossos olhos não veem. Então, se tiver algum defeito interno, a radiografia consegue detectar, só que é uma técnica cara, né? E tem também a questão da segurança. Você está incidindo um feixe de raio-x na peça, você tem que isolar a área, né? Não pode estar passando ninguém atrás, porque senão as pessoas vão estar levando dose de radiação ionizante. E temos um limite, né, permitido por ano, já que a radiação ionizante é cancerígena. A própria radiação solar também pode causar degradação no material. A radiação solar ela é composta por alguns tipos de radiação. Nós temos a radiação no espectro do ultravioleta, que é essa radiação que pode causar o câncer de pele. Quando a gente passa protetor solar, você veja que seu protetor está lá, o VA, o VB, porque os raios ultravioletas eles se dividem em 3 tipos, do tipo A, o B e o C. O C é o que tem o maior poder de penetração. É uma radiação que tem um comprimento de onda menor, então ela consegue atravessar mais o material. Por isso que quando a gente compra o protetor solar, a gente tem que ver que tipo de radiação UV ele está conseguindo bloquear. Lâmpadas ultravioletas que você esterilizava o ambiente, justamente porque a UVC ela tem uma energia maior, né, e um comprimento de onda menor. A radiação solar, então, além da ultravioleta, nós temos o espectro visível, que vai do vermelho ao lilás. Nós temos uma outra parte da radiação solar que é composta pelo infravermelho, que é o que nos dá o aquecimento, né, o calor. Então, quando você vê um material como o epóxi, né, que é usado na tinta de proteção da pá, a radiação solar, no caso, é a UV, a ultravioleta, que começa ao longo dos anos, começa a degradar essa tinta. Ela quebra. O que é que está acontecendo no material? Se a gente pudesse enxergar os átomos, você tem as cadeias carbônicas, né,
do epóxi, é um polímero, muitos átomos de carbono e outros grupos funcionais. Essa radiação, essa energia, né, dos raios solares, ela consegue quebrar as ligações entre os átomos ao longo do tempo. E aí esse material vai ficando fragilizado, quebradiço. E aí você precisa lixar essa peça e aplicar uma nova camada de tinta. Por isso que existem normas específicas. Qual é a espessura dessa tinta para te dar uma proteção de 3 anos, 5 anos na peça? Então, isso tudo está especificado pelo cliente que exigiu ou uma norma que regulamenta isso. Basta você lembrar que se você deixar um balde plástico no sol, ou se você o varal ele é de nylon, você vai ver que com o passar dos meses e dos anos, esse varal está ficando duro, esse nylon não é mais flexível. Esse balde era azul, ficando uma cor desbotada, ele fica quebradiço, ele fica frágil, porque a radiação solar com o tempo vai degradando. É importante quem trabalha com tintas aditivar essas tintas para dar mais vida, né, tempo de vida para elas, porque ela protege a pá. Não é só por questão estética. Eu já tenho vários posts no Instagram também falando disso, né? Por que é branca a turbina? Por que tem turbina que tem listrinhas vermelhas? Por que a base do aerogerador da torre, a base ela é esverdeada? Por que as empresas fazem essas tonalidades diferentes? Para cada uma tem um propósito. Se a pá apresentar problemas, e aí, por exemplo, você vê uma foto como essa, da delaminação, você viu que abriu, né, as duas shells, as duas cascas da pá abriram. O que causou isso? Pode ser N fatores, tá? Falta de manutenção, começou a ter erosão no bordo de ataque, ela começou a delaminar, ninguém viu para reparar, para combater esse defeito que começou a se propagar pelo material. Eu posso ter uma falha de colagem, então isso foi um problema lá na fábrica, isso fez com que ela não conseguisse, né, durar o tempo que era previsto. Eu posso ter um problema de desbalanceamento das pás, porque as pás elas têm que ter o mesmo peso, para que quando elas estiverem girando, exista um equilíbrio aí das cargas, né, mecânicas na estrutura. Se uma estiver desbalanceada em relação às demais, ela pode colapsar e todo o sistema para. Existem fatores ambientais também que podem desgastar a pá. Além do sol, você tem a questão dos raios, né? A descarga elétrica, ela quer procurar o menor caminho. Então, o que é mais alto? A turbina eólica, uma linha de transmissão, uma caixa d'água, um silo que está armazenando grãos, um poste, uma árvore. Hoje, como as turbinas elas são muito altas, elas acabam sendo um ponto preferível, né? É o ponto mais fácil da descarga elétrica incidir, né? Só que a pá, ela tem um sistema de para-raios, tá? Ela tem um cabo de para-raios para poder, quando for, né, atingida por um raio, não acontecer nada. Então, essa descarga passa por ela, mas ela tem um cabo de para-raios. O problema é que às vezes esse cabo foi mal dimensionado ou ele estava dimensionado, mas essa descarga foi fora da média, foi acima do esperado. E aí você tem o cabo de para-raios não conseguindo suportar essa descarga e aí ele queima, né? Ele carboniza a ponta da pá. E aí você tem uma degradação. Às vezes é possível reparar, outras vezes só trocando a pá é um prejuízo grande. Nós tivemos aqui no Brasil, no ano de 2009, uma tempestade na ilha de Fernando de Noronha e eles tinham uma turbina que foi atingida por um raio e foi perdida essa turbina, tá? Cuidado, tá? Não é a primeira turbina da ilha, tá? A primeira turbina da ilha de Fernando de Noronha, ela é famosa porque ela foi a primeira turbina eólica do Brasil. Ela foi instalada em 1992. Lembrar que a história da indústria eólica começou em Pernambuco, né? Aqui no Brasil ela chegou via Pernambuco. Era uma turbina de fins experimentais e ela já foi desativada há um tempo. Aí depois eles colocaram essa outra turbina e infelizmente também foi perdida. Hoje não existe nenhuma turbina eólica na ilha de Fernando de Noronha, tá? Mas eu sei que lá eles estão investindo bastante em energia solar fotovoltaica. Em laboratório, você pode fazer alguns testes, né, com a pá. Na verdade, quando você faz um projeto de uma pá nova, né, aumentou o tamanho, mudou o design, você tem que fazer uma pá teste. Essa pá, ela vai para um laboratório, é feito ensaio de fadiga. Não sei se vocês já viram ensaio de fadiga na pá, né?
A raiz ela é presa no suporte e a ponta ela recebe uma carga e aí ela fica oscilando, oscilando até ela romper. Ou, né, ela tem que suportar um mínimo de X mil ciclos. Cada ciclo é esse movimento, né? Desce e sobe para o mesmo ponto. E aí, nisso aqui, o material está sofrendo ciclos de tração e compressão. Né? Basicamente é isso, né? O ensaio de fadiga. Mas a gente pode também fazer testes elétricos, ensaios de alta tensão, então laboratórios que simulam descargas elétricas, né, com tensão elevada e avaliar se a pá, né, se esse sistema de para-raios suporta essa descarga. Temos outros problemas, né, que não necessariamente a turbina eólica pegou fogo porque foi atingida por um raio, mas eu posso ter um problema elétrico, uma pane no gerador, né, naquele sistema que está convertendo energia mecânica em eletricidade. Você tem eletricidade, você tem corrente elétrica aí. Eu posso ter um curto-circuito, todo o material da turbina nessa parte de cima. Você tem metal, mas você tem a maioria desses componentes é o que, gente? Fibra de vidro com resina polimérica. O epóxi, ele vai queimar, ele vai carbonizar. Então, ela vai pegar fogo, tá? E aí, esse sistema, esse seria a pane mais difícil da gente conseguir recuperar, né? E aí, a pá, nesse caso, a turbina acaba sendo condenada na sua totalidade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula muito importante, né? A gente está falando de danos, falando de algumas técnicas de inspeção, e esse assunto não para por aqui, tá? Então, me acompanha na próxima videoaula e também lá no Instagram, que eu posto toda semana notícias, informações e materiais sobre energia eólica, porque a energia eólica, você já sabe, é a energia que nos conecta. Tchau, tchau!